Santos no momento está sem técnico. Santos está à busca de um novo técnico. Pedro Caixinha foi demitido ontem. E essa é a situação que a gente está diante de um brasileiro que vem de 3 partidas críticas. Uma derrota bem fácil para o Corinthians na semifinal do Paulista. E a situação do Santos é complicada. Diante de 3 jogos, 3 rodadas, 1 ponto. E esse é o nosso cenário. Pedro Caixinha foi demitido ontem e ele pediu, na verdade, por isso, né? Eu, na minha opinião, publiquei um vídeo ontem aqui no canal contando e falando da minha opinião sobre o Pedro Caixinha comandar o Santos. Na minha opinião, não deveria ter saído agora, por mais que eu sei que o comando dele foi muito ruim, muito ruim. Só que assim, a gente está diante de um cenário que o Marcelo Teixeira, o Santos, sei lá, cara, eles mandaram a convite pro Tite, mandaram o convite pro Dorival Júnior, e nenhum desses cara, né, aparentemente, aí segundo os portais de notícias, nenhum desses caras aceitou vir para o Santos. E tudo bem, Dorival Júnior fez uma péssima participação na seleção brasileira, tá com cash aí gordo da seleção, da CBF, então tem esse momento dele de sabático aí, tem direito, financeiramente tá bem pra caramba. Se bem que pra mim eu penso que esses caras estão bem toda hora, porque o salário que esses caras ganham e, mano, não é comparável ao nosso, né? Então, mas eu acho que o Dorival ele vai ter esse período sabático aí, se não ele volta no máximo ali pro São Paulo, que foi o último clube assim, antes da seleção que ele fez um bom trabalho. E o Tite, ele vem procurando um, um cargo ali num clube lá na Europa, fora do Brasil. O Tite, ele sempre mostrou depois, principalmente que saiu da seleção brasileira, que ele quer outro nível de futebol, ele quer ir para a Europa, ele quer sair um pouquinho daqui do Brasil. Mas aparentemente não surgiu muitas oportunidades para o Tite, né? É o que parece. Mas aí é o que acontece, né? O Tite, ele depois que ele fez aquele trabalho pífio no Flamengo, se queimou bastante. Então, na minha opinião, acho que por mais que o Tite tenha uma boa relação com o Neymar, que eu acho que era a única coisa assim que talvez poderia trazer o Tite para o Santos, é... eu acho que o Tite ele não viria. É muito difícil trazer o Tite, porque ele não quer esse tipo de trabalho, ele não vai pegar qualquer clube, não que o Santos seja qualquer clube, mas é uma situação que o Santos hoje, no cenário que está hoje, ele não briga por título, né? Pelo contrário, o Santos hoje ele começa a brigar já para se manter longe do rebaixamento, né? Claro que o elenco ele eu olho para esse elenco do Santos e eu falo, caramba, tem capacidade demais, mas precisa entrar ali um entrosamento, precisa ter um esquema tático e o Caixinha não soube fazer isso e vem nos mostrando muita instabilidade, né? Mas aí, esses eram os nomes principais do Santos, né? Mas antes da gente continuar, se inscreva no canal, deixe seu like, comenta qualquer coisa aí que engaja bastante, né, o vídeo. E é isso aí. Diante desses dois cenários, entre Dorival e Tite, outro terceiro cenário, não tão querido assim pela administração do Santos, era o nome de Jorge Sampaoli, que treinou o Santos em 2019 e foi, né, semi-campeão ali, né, vice-campeão ali do Brasileiro de 2019, né? É aquele time que deu certo, né? É um time que era menor, eu acho, em qualidade do que esse que tem no Santos, eu acho que bem menor. E o São Paulo conseguiu extrair ali coisas boas daquele time e que veio mostrar o seu ápice mesmo no último jogo contra o Flamengo. O Flamengo, inclusive, de Jorge Jesus, né? E o Sampaoli, ele demonstrou já afeto pelo Santos e querer voltar a treinar o Santos, se bem que ele rejeitou o Santos já em um momento anterior, mas agora com o Neymar, com uma perspectiva de querer chegar ali pelo menos uma briga ali de Libertadores, Sul-Americana, né? E o Neymar, eu acredito que o Neymar renova o contrato, não tem o porquê o Neymar sair do Santos.
Ele mal tá conseguindo realmente jogar bola. Ele tem que voltar a ganhar ritmo, minutagem. E vai ser bem importante isso para a volta dele, né, na Copa, né? Na Copa de 2026. Então, o Neymar eu acho que ele renova com o Santos. Ele vai ficar aí até a Copa do Mundo, eu acho, na minha opinião. Então, eu acho, cara, que por todo esse cenário de Neymar, de chances de ir para Sul-Americana e ter um tempo longo até lá para fazer o São Paulo, que o trabalho dele ali começa a dar certo depois de uns 6 meses, né? Então, assim, o São Paulo ele precisa, como qualquer técnico, né? Precisa de um tempo para poder encaixar o time. E o Santos vem de um momento meio desesperador já no início do Campeonato Brasileiro. É claro que tá bem no início, foram 3 rodadas, tem muito jogo e muita coisa para rolar. Só que o Santos já começa a ficar ali meio que numa situação, né, que a gente não queria estar, com certeza. Não era pra gente estar nessa situação, né? Eu vejo o time do Santos muito bem mais elencado. Teve um mano a mano, se eu não me engano, entre Santos e Vasco, e muita gente falou que o Santos não poderia perder pro Vasco, e tinha mais elenco e tal, o Vasco era um time ruim e tal, e Carille era ruim e tal, e o Vasco tá em quarto lugar no Campeonato Brasileiro, né? Então, assim, meu, calma lá. O Santos tem mais elenco que o Vasco, eu acho, na minha opinião, mano a mano. Mas e aí, dentro de campo? Entrosamento, esquema tático, né? Não tá tão ruim assim, né? Aí eu volto um pouquinho a falar que será, mano, que o Carille era tão ruim assim? Na minha opinião, eu sei que o Carille é retranqueiro, tem um esquema tático fraco, né? Fraco. Só que eu acho que o Carille ele tem alguns pontos fortes ali de convicção, de conseguir ali, pelo menos retrancar e vai ganhando os pontos ali pela beirada, né? Estilo mineiro, vai comendo um pouquinho ali, pouquinho, vai chegando. O Carille ele não é aquele técnico igual o Tite, falar assim, pô, o cara é inteligente, o cara é, sabe? Mas ele consegue ali, com pouca coisa, fazer um trabalho ali legal, né? Comendo pelas beiradas ali, estilo mineiro, e chegar num resultado ok, entendeu? O trabalho do Carille é esse, né? E eu acho que, na minha opinião, eu acho que o Santos, a torcida do Santos pegou muito no pé do Carille, mesmo ele ganhando e voltando o Santos para a Série A. Na minha opinião, eu acho, né? Mas tá, águas passadas são águas passadas. Essa é a minha opinião. Espero que vocês respeitem. E, cara, mas voltando no Sampaoli, o Sampaoli é um cara que tem uma filosofia de jogo ofensiva, né? A metodologia de treino do Sampaoli, ela é bem detalhada, então isso é positivo, né? Porque ele consegue fazer um esquema tático ali bem forte e ele tranca o vestiário, né, cara? Ele não vai deixar muita gente de fora entrar ali, gente que não é do futebol entrar ali. Coisas, mano, vamos tirar fotinha e tal, Neymar, tá? Não, o jogo é o jogo, vamos se concentrar aqui, vamos jogar aqui, entendeu? E os pontos negativos do São Paulo, cara, é propriamente algumas coisas ali com o vestiário. É dito pelo histórico recente dele, né? Problema lá com o Pedro, claro que não foi ele, mas foi gente ali da comissão dele. Então, assim, o Sampaoli é um bom nome. O Sampaoli, dentre os outros aí, sem ser Tite e Dorival Júnior, eu acho que é o melhor nome, na minha opinião. Tá? Ele tem um período nostálgico de 2019 bom, e então tem um pouquinho de gordura com a torcida do Santos, diferente de Fernando Diniz, Helman, entendeu? Odair Helman, principalmente Paulo Turra, né? Não dá nem para comentar. Mas aí a gente vai pensar alguma coisa um pouco fora da caixinha, né? Caixinha. Será que o problema mesmo é em técnicos? O Santos entra técnico, sai técnico, entra técnico. Cara, é uma salada. O Santos é um dos times que mais troca técnicos. Será que o problema realmente está em técnico? Peraí, tem que analisar, sim, o que está acontecendo no Santos. É problemático essa troca de técnico. É problemático, entendeu? Então tem que ficar de olho nisso. O Santos tem que virar SAF, cara, o quanto antes. Isso é incontestável, tá ligado? Tem que virar SAF. Não tem como mais esse jeito meio retrógrado, meio, sei lá, cara, estranho do Santos.
da administração e tal, continuar do jeito que tá. É muito estranho, muito estranho. Mas é isso. O São Paulo ele tem um ponto ali que ele falou que ia tratar o Neymar assim, né? Positivamente, o Neymar tem demonstra um pouco de curiosidade de trabalhar com o São Paulo. Então, assim, cara, eu acho, na minha opinião, diante do cenário de hoje, o São Paulo é o melhor nome. Dentre os outros que estão por aí, chegou a falar em Thiago Carpini, cara, descarta. Descarta, o cara rejeitou treinar o Santos, o cara tá no Vitória, se eu não me engano. Mano, descarta esses caras, velho. Descarta. São Paulo ele rejeitou, rejeitou, mas pelo menos tem um pouquinho de gordura e é um bom técnico. Já se mostrou ser um bom técnico, né? Carpini, mano, descarta, velho. Descarta, entendeu? Não tem porquê, entendeu? Ah, é Mano Menezes. Descarta também, velho. Não é o estilo que o Santos gosta, não. Entendeu? Então, na minha opinião, o São Paulo é a melhor opção no momento. Quero ouvir a sua opinião. Deixe seu comentário, deixe seu like. Se inscreve no canal que vai ajudar bastante a gente aí. Tamo junto. Valeu, até o próximo vídeo.